como a hipnose pode ser utilizada no conceito e no contexto da dor. No conceito da dor, eu digo porque quando nós falamos de dor, nós temos diferentes tipos, níveis e formas de explicar a dor. E quando eu falo no contexto, é quando na ideia de antes, durante e depois de um evento doloroso. Quando eu falo evento doloroso, é a dor, uma dor física. Conduzir o indivíduo até um determinado nível de transe hipnótico, com isso você começa a dissociar essa necessidade desses aspectos iniciais. Uma vez que o indivíduo está num estado de transe determinado, aquela necessidade da autoridade, ela já deixa de ser relevante. Ele já está lá num determinado nível de transe. Quanto mais você aprofunda isso, você vai conseguir manter essa pessoa naquele estado, né? E ao manter e aprofundar o transe, então se desvincula aquela necessidade de autoridade, portanto, você aumenta a chance de que isso funcione independente das pessoas que têm autoridade sobre você dentro de um contexto familiar, que às vezes também não é nem a questão de ter autoridade sobre você, mas que tem uma outra imagem sua, não como talvez a pessoa que consiga resultado em hipnose. Então, porque, por exemplo, com a hipnose, a gente pode fazer o que a gente chama de hipnoanalgesia ou hipnoanestesia. Nos estudos científicos, o fenômeno que está acontecendo é o seguinte: existe uma inibição do centro cortical. No final das contas, quando isso está acontecendo ali, a sensação da dor, ela deixa de ser dolorida, né? Ela deixa de ter aquela explicação de dolorido. Por que está acontecendo? A hipnose ela vai isolar aquela sensação. E quando ela faz esse isolamento da sensação, o indivíduo está tendo sim ali, a dor continua, né, existindo. Só que quando ele faz esse isolamento dessa sensação, a ideia e a resposta da pessoa é de que ela já não tenha mais uma dor. A sugestão, ela joga um fator de menor, não tão forte em termos de resultado imediato, sem um transe adequado. O que eu quero dizer com isso? Se a resposta é muito rápida à hipnose, num nível mais alto, né, num nível mais superficial de transe, é provavelmente que determinados tipos de dissociação de sensação de dor possa acontecer de forma bem facilitada. Porém, em alguns tipos de sensação de dor, é mais provável que você precise aprofundar mais o transe. O William Kroger, ele publicou um dos livros que é o Hipnose Clínica Experimental. Nesse livro ele coloca que menos de 10% das pessoas elas alcançam ou elas conseguem passar por um procedimento cirúrgico sem uma anestesia química ou algum tipo de anestesia. A gente já sabe que o número é muito limitado de pessoas que conseguem passar por um procedimento sem algum tipo de anestesia. Nesse caso, se você faz uso de métodos hipnóticos, pode haver inclusive a necessidade de você usar método hipnótico com o auxílio de anestesia química. Então, às vezes não é só o uso da hipnose para poder provocar uma hipnoanestesia. Em alguns casos cirúrgicos é provável que você faça uso da hipnose mais um tipo de anestesia química. Em alguns casos, somente a hipnose seria suficiente. Mas veja, se a gente tem essa ideia de que pelo menos 10%, né, talvez até menos, conseguem passar sem anestesia química, a gente já sabe que existe um grupo de pessoas que, de alguma maneira, elas responderiam mais facilmente à hipnose. Mas todo o resto, a gente precisa fazer um tipo de hipnose que aprofunde a um determinado nível para que essas pessoas, ou seja, esse grupo de 90% ou mais, que essas pessoas consigam responder de forma positiva no transe hipnótico ao controle da dor ou da dissociação da sensação de dor, né, no caso para um procedimento cirúrgico. Você, para fazer essa remoção, basicamente com a hipnose, você precisa trabalhar o desvio da atenção. Bom, basicamente a gente sabe que para poder provocar a hipnose, o desvio da atenção é um dos elementos que a gente faz. Para poder fazer esse alívio da dor, através da auto-hipnose, entra no estado de relaxamento e você vai redirecionando essa dor. Você tem a capacidade para desviar a atenção da dor e concentrá-la em qualquer outro cenário de sua preferência. Você pode imaginar a sua dor como sendo um objeto ou uma cor. Pode dar-lhe um nome e uma forma. Você também pode visualizar um lugar onde gostaria de estar. Talvez você prefira um lugar mais perto da casa ou mais comum na natureza. Essa ideia de visualizar a dor
para controlar a dor é basicamente um dos tipos de sugestões que você pode trabalhar. A pessoa não transa. Quando você está fazendo com auto-hipnose, você faz da mesma forma, né? Para dissociar a dor de cabeça, como um exemplo. Ou dissociar a dor onde é que ele está, por exemplo, diretamente associado. Como é que a gente pode fazer para remover a sensação da dor, né? Então a gente já viu aí que tem vários tipos de técnicas. Imaginar a dor como uma cor, visualizar a dor como um túnel, por exemplo. Você pode entrar e sair do túnel. Na entrada do túnel, ela é mais escuro. Quando você sai do túnel, você vê uma luz. À medida que você se aproxima da luz, a dor vai perdendo a intensidade. Isso é uma técnica. Uma outra técnica é uma dor nas costas, por exemplo. Você pode visualizar as suas costas como sendo 2 vezes ou 3 vezes o tamanho das suas costas. E aí, quando você faz isso, você visualiza todos os espaços das suas costas. E aí você visualiza espaços para os músculos, para os nervos, para as vértebras. E aí você imagina os nervos das suas costas separando-se, desprendendo-se um dos outros. Então você utiliza um aspecto da imaginação criativa e aí você vai então imaginando que os nervos eles estão se separando. E aí esse exercício mental ele auxilia no alívio da dor das costas. O outro é, por exemplo, que nós falamos antes, né, de imaginar um lugar preferido. E aí, quando você se vê nesse lugar, você observa sensações de relaxamento, de tranquilidade. E isso tende a controlar e diminuir a sensação de dor. Nesse caso, você não precisa nem de transe formal. Porque o que você pode fazer? Você visualiza a dor, por exemplo, como uma névoa azul, como uma energia azul. A névoa é para poder materializar a visualização de uma cor, né? Então você pode, por exemplo, visualizar a sua dor como uma névoa azul, e aí você vê ela como essa bruma, uma luz bem escura, um azul bem escuro. E aí você inspira profundamente e expira. E aí você sopra a dor para fora, como se ela estivesse indo para fora, para toda a atmosfera. E ela vai subindo, vai desaparecendo, e vai se dissipando e vai desaparecendo completamente. Essa visualização é normalmente uma técnica. E aí, você pode fazer isso consigo mesmo ou fazer uma sugestão para que o indivíduo faça. O transe, nesse caso, não necessariamente precisa ser formal. Às vezes, por exemplo, se um indivíduo ele tem uma determinada dor e você, para fazer a dissociação, você pede que o indivíduo imagine um determinado lugar, imagina um lugar, e aí você pergunta que lugar é esse, como é o lugar. Ele diz, olha, eu estou na beira de um lago. Você pergunta, é dia ou noite? É dia. E aí você pode inclusive perguntar, faz frio, faz calor? Faz calor. O sol é forte ou é fraco? O sol é bastante forte nesse momento. Então, enquanto você sente o calor do sol por sobre, e aí você direciona onde está a dor, né? Agora, com relação a dores bastante intensas, ou, por exemplo, dor crônica, né? Esses são os casos que faz todo sentido fazer uso, às vezes, de algum acompanhamento para hipnose, não necessariamente só hipnose. Mas, por exemplo, se a gente, obviamente, numa cirurgia, você tem profissionais que deveriam estar ali prontos e aptos para poder fazer algum tipo de intervenção. Então é sempre importante, nesse caso, ter alguém preparado para isso. Que daí a hipnose em si, e somente a hipnose, ela não é um elemento que vai substituir a anestesia química e física, né? Principalmente em casos já mais extremos, quando a gente está falando de uma cirurgia, onde é necessário realmente ter esse controle da dor. Em situações como, por exemplo, de uma dor repentina, aí sim, como eu falei, faz sentido fazer uso de técnicas que possam facilitar aí utilizando não só a sugestão ou de aprofundamento de transe, mas também de visualização. E aí é pensar e imaginar, né? E aí fazer uso das técnicas dissociativas, né? É um das técnicas que pode ser utilizado. A ideia de trabalhar a dissociação, né, e fazer uso dessa teoria que explica a hipnose e explorar técnicas de visualização e técnicas de aprofundamento de transe aliado a dissociação do indivíduo para o elemento onde tem dor, o elemento físico, tangível, que é aquilo que ele vê, sente e ouve, tenderia a ter uma melhor resposta. Agora, a gente tem que entender também que, por mais de todas as explicações, ainda não é conclusivo como é que a hipnose realmente vai se comportar na resposta de controle da dor, né? Então,
Existem várias maneiras, por isso que não tem a receita, né? Muito bem, se você gostou desse vídeo, clique agora no botão gostei e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Lembre-se de compartilhar com seus amigos e também, claro, deixar a sua opinião, porque o que mais conta aqui. Deixe um comentário falando o que você achou ou alguma pergunta que queira me fazer. E nos vemos no próximo vídeo.